O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas e se eu te dissesse que isso só é possível quando você aprende a controlar suas emoções? Parece um absurdo, não é? Você pode ter talento, pode ter oportunidades, pode até ter sorte. Mas se você não dominar suas emoções, tudo isso escorrega por entre seus dedos como areia. Você já se perguntou por que toma decisões das quais se arrepende depois? Por que diz coisas que não deveria? Compra o que não precisa? Ou desiste justamente quando está prestes a vencer? A resposta está em um inimigo invisível, a falta de controle emocional. Quantas vezes você se viu dominado por uma emoção que parecia impossível de controlar? A raiva repentina, o medo que paralisa, a tristeza que consome ou a ansiedade que acelera o coração. Esses momentos não são raros, são humanos, mas é exatamente aí que a maioria das pessoas se perde. A emoção chega, domina, e o que era apenas um instante se transforma em uma decisão precipitada, uma palavra ofensiva, um arrependimento que poderia ter sido evitado. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro mestre não é aquele que não sente, mas aquele que sente profundamente e ainda assim permanece no controle de si mesmo. Pense em quantas vezes você deixou o impulso decidir por você. Discutiu com alguém por algo trivial, gastou o que não podia pagar para aliviar um desconforto, desistiu de um projeto porque o medo falou mais alto. Essas reações automáticas são o reflexo de uma mente que perdeu o comando para as próprias emoções. Hill afirmava que a falta de controle emocional é a raiz da maioria dos fracassos pessoais, financeiros e relacionais. E ele não dizia isso apenas como um teórico, mas como alguém que viveu essa verdade. Houve um tempo em que ele quase desistiu de tudo, sem dinheiro, sem apoio, desacreditado. Naquela noite escura, o desespero poderia ter vencido, mas Hill fez algo simples, quase insignificante. Ele parou, respirou, acalmou a mente por um minuto e decidiu que não seria escravo do próprio medo. Aquele minuto mudou tudo. Hoje, a neurociência prova o que ele intuía há mais de um século. Quando você pausa, respira e observa suas emoções, seu cérebro ativa o córtex pré-frontal, a parte responsável pela lógica e autocontrole, e desativa o modo automático do sistema límbico, onde residem as reações emocionais primitivas. Essa transição pode acontecer em apenas 60 segundos. Um minuto de pausa é suficiente para interromper um ciclo de impulsividade que, descontrolado, poderia destruir dias, relacionamentos e até oportunidades. Imagine um exemplo simples. Alguém te ofende no trabalho. A primeira reação é retaliar, se defender, atacar. Mas se você parar por 60 segundos e respirar profundamente, seu corpo desacelera, seus batimentos cardíacos voltam ao normal e seu cérebro volta a funcionar com clareza. Em vez de reagir com raiva, você responde com inteligência. Essa diferença entre reagir e responder é a linha divisória entre aqueles que vivem à mercê das circunstâncias e aqueles que criam o próprio destino. Estudos mostram que 76% das pessoas sentem estresse e frustração, principalmente devido a questões financeiras. O dinheiro não é o problema, é o que ele representa emocionalmente. Medo da escassez, sentimentos de incompetência, comparação com os outros. Hill dizia que a pobreza emocional precede a pobreza material, e ele estava certo. Aquele que compra por impulso para preencher um vazio, que discute por orgulho, que se paralisa pelo medo de errar, está sendo guiado por emoções, não pela razão. O controle emocional, portanto, não é um luxo, é o alicerce da prosperidade. Lembre-se de Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história. Força, talento, velocidade, ele tinha tudo, mas perdeu títulos, contratos e reputação porque não dominava suas emoções. Cada explosão de raiva custou-lhe anos de glória. O talento o levou ao topo, mas a falta de autocontrole o derrubou. Hill diria que Tyson perdeu a luta mais importante, aquela que travamos dentro de nós mesmos. Agora imagine o oposto. Você começa a aplicar o método de 1 minuto, situação após situação, emoção após emoção.
Alguém te provoca. Você respira. Um medo aparece. Você observa. Uma vontade de desistir surge. Você espera. Gradualmente, o controle muda. Deixa de estar nas circunstâncias e volta para suas mãos. E o mais interessante é que isso não te torna frio ou indiferente. Pelo contrário, você sente mais, mas reage menos. Você começa a perceber as emoções como informações, não como comandos. Faça o teste. Nos próximos 7 dias, sempre que uma emoção intensa surgir, pare por 1 minuto. Não fuja do que sente, apenas observe. Inspire profundamente, conte até 4, segure a respiração e expire devagar. Nesse intervalo, diga a si mesmo: eu sou o mestre da minha mente. Eu escolho como reagir. Essa prática, quando repetida, reconfigura o cérebro. É como fortalecer um músculo invisível, o músculo do autocontrole. A princípio, pode parecer simples demais para ser eficaz, mas o verdadeiro poder reside justamente em sua simplicidade. Hill dizia que a mente é como um jardim. O que você alimenta, floresce. O que você ignora, morre. Cada vez que você decide não alimentar uma emoção destrutiva, você está cultivando serenidade, foco e clareza. É essa escolha consciente, feita minuto a minuto, que distingue aqueles que apenas sobrevivem daqueles que verdadeiramente prosperam. E tudo começa com um pequeno gesto. 1 minuto de silêncio no meio do caos. 1 minuto para lembrar que você é o autor da sua história, não um personagem perdido nas emoções. Você já percebeu como a falta de clareza é uma das maiores causas de sofrimento emocional? É como tentar navegar um oceano sem bússola. Qualquer onda te desequilibra, qualquer corrente te leva para longe. Uma mente sem direção é terreno fértil para a dúvida, e a dúvida é a maior ladra de energia que existe. Napoleon Hill dizia que um objetivo principal definido é o remédio para a indecisão emocional, e ele estava certo. A ausência de um propósito claro permite que a emoção, e não a razão, assuma o controle. É por isso que tantas pessoas começam algo com entusiasmo, e dias depois perdem o impulso, mudam de ideia ou desanimam. Não é falta de capacidade, é falta de foco. Hill aprendeu isso cedo. Quando Andrew Carnegie o desafiou a estudar os homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, ele não recebeu dinheiro nem segurança. Era um jovem sem estabilidade, encarregado de entrevistar figuras como Henry Ford, Thomas Edison e Alexander Graham Bell. Qualquer outra pessoa teria desistido, mas Hill aceitou o desafio por uma razão simples. Ele tinha clareza de propósito. Sabia exatamente o que queria construir. Um método que ensinaria pessoas comuns a transformar seus pensamentos em riqueza. Essa clareza se tornou seu combustível durante os anos em que ninguém acreditava nele. Enquanto outros eram guiados pelas circunstâncias, Hill era guiado por um propósito. A ciência moderna confirma o que ele pregava. Pesquisas da Harvard Business School mostraram que pessoas que escrevem suas metas em detalhes têm 10 vezes mais chances de alcançá-las do que aquelas que apenas pensam nelas. Isso acontece porque, ao escrever, o cérebro ativa áreas ligadas à motivação e ao compromisso emocional. O objetivo deixa de ser uma ideia solta e se torna uma direção mental. E quando a mente tem uma direção, as emoções se alinham. É como se, de repente, a ansiedade encontrasse uma função, o medo ganhasse um propósito e a dúvida perdesse seu poder. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo? Um projeto, um curso, uma mudança. E então, diante da primeira dificuldade, seu entusiasmo desapareceu? É provável que, naquele momento, você não tivesse um porquê forte o suficiente para sustentar o como. Hill dizia que o verdadeiro poder nasce quando o porquê é maior que qualquer obstáculo. Portanto, o exercício é simples, mas transformador. Pegue um pedaço de papel e escreva o que você realmente quer. Não, eu quero ser feliz, ou eu quero ganhar mais dinheiro. Isso é muito vago. Escreva em detalhes.
Quanto dinheiro, de que forma, em que prazo e o que você fará com ele. Descreva também como você se sentirá ao alcançá-lo. Essa prática faz algo extraordinário, conecta emoção e direção. E quando emoção e direção se unem, a energia que antes estava dispersa começa a se concentrar. A clareza é magnética. Ela atrai pessoas, ideias e oportunidades que vibram na mesma frequência. É por isso que Hill afirmava que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de alinhamento. Você só atrai o que está em harmonia com o que você sente e acredita. Thomas Edison é um exemplo vivo disso. Ele falhou mais de 10.000 vezes antes de criar uma lâmpada funcional. Qualquer pessoa comum teria desistido. Mas Edison tinha um objetivo tão claro que a frustração não o abalava. Quando questionado se sentia um fracasso, ele respondeu: "Eu não fracassei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Essa resposta não é arrogância, é clareza emocional. Edison sabia o que queria, e por isso, cada erro apenas o aproximava do sucesso. Quando você define seu destino, até as emoções negativas se tornam aliadas. A frustração te mostra onde você precisa ajustar o caminho, o medo te avisa que você está crescendo, e a ansiedade te lembra que você está prestes a sair da sua zona de conforto. Hill dizia que as emoções são como cavalos selvagens. Se você não as guiar, elas te derrubarão. Mas se você aprender a cavalgá-las, elas te levarão mais longe do que você jamais imaginou. Então, antes de buscar motivação, busque clareza. A motivação é instável, mas a clareza é constante. Ela te sustenta quando a energia cai, quando as críticas chegam, quando o cansaço pesa. Portanto, reserve apenas 5 minutos hoje para se perguntar: o que eu realmente quero? Por quê? O que isso significa para mim? Escreva, sinta e visualize. Veja-se lá, vivendo esse resultado. A mente precisa de uma imagem, o coração precisa de um propósito. Quando ambos se alinham, as emoções deixam de ser tempestades e se tornam ventos que impulsionam sua vida na direção certa. Esse é o poder de um objetivo claro. Ele silencia o ruído interno, organiza os pensamentos e transforma o caos em direção. A vida deixa de ser uma série de reações e se torna uma criação consciente. E, como Hill provou com sua própria história, quando você sabe exatamente para onde está indo, até o impossível começa a se curvar a seu favor. A dor é inevitável, mas como reagimos a ela define quem nos tornamos. Algumas pessoas se quebram diante da dificuldade, outras, enfrentando a mesma dor, florescem. A diferença não está no que acontece, mas no significado que atribuem a isso. Napoleon Hill chamava isso de resiliência emocional, a capacidade de sentir tudo sem se perder em nada. Ele costumava dizer que o fracasso é meramente uma oportunidade de recomeçar de forma mais inteligente. E sua própria vida foi a prova disso. Hill enfrentou períodos de ruína completa. Ele ficou sem dinheiro, foi desacreditado e temeu não conseguir sustentar a família. Qualquer pessoa comum teria desistido. Mas foi precisamente nesses momentos que ele colocou em prática o que mais ensinava: extrair poder da adversidade. Em vez de se deixar abater, ele fez uma pausa, refletiu e buscou o que aquela dor estava tentando lhe ensinar. E dessa atitude surgiu uma das frases mais poderosas de Pense e Enriqueça. Dentro de cada dificuldade reside a semente de um benefício equivalente. Isso não é uma metáfora poética, é uma lei mental. É a capacidade de transformar a dor em propósito. Walt Disney é um exemplo vivo dessa lei. Ele foi demitido de um jornal por falta de criatividade, teve diversos projetos rejeitados, faliu mais de uma vez e ouviu inúmeros nãos, mas em vez de permitir que a frustração o definisse, ele a usou como combustível. Cada recusa alimentou sua convicção de que algo grandioso surgiria dali, e surgiu. Ele criou um império que inspira bilhões de pessoas até hoje. Quando questionado sobre seus fracassos, ele respondeu: "Todos os problemas e obstáculos que enfrentei me fortaleceram." Essa é a essência da resiliência emocional.
Entender que a dor não vem para destruir, mas para refinar. A ciência confirma o que Hill e Disney experimentaram. Pesquisas da Universidade da Carolina do Norte mostram que pessoas emocionalmente resilientes são mais felizes, mais produtivas e mantêm relacionamentos mais estáveis. Isso porque aprenderam a processar a dor com consciência. Não negam o sofrimento, mas também não se identificam com ele. Elas o atravessam e, ao atravessá-lo, crescem. Pense em quantas vezes você se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta que paralisa. Ela o coloca no papel de vítima. Mas se em vez disso você perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Algo muda dentro de você. Essa nova pergunta transforma a dor em uma ferramenta. A primeira aprisiona, a segunda liberta. Foi exatamente isso que Hill fez quando tudo parecia perdido. Trocou a autocompaixão pelo propósito. E foi lá, no fundo do poço, que ele escreveu alguns dos ensinamentos mais profundos de toda a sua obra. Resiliência emocional não é um presente, é uma habilidade cultivada. Como um músculo, ela se fortalece cada vez que você escolhe confrontar em vez de fugir. Cada vez que você se permite sentir sem ser consumido pelo que sente. Quando você é traído, demitido, criticado, rejeitado, tudo em você grita para desistir. Mas se você respirar fundo, observar o que a situação revela e decidir agir conscientemente, uma nova parte de você nasce. É esse renascimento que diferencia aqueles que apenas sobrevivem daqueles que renascem. A verdade é que a vida não poupa ninguém. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos testados. E quando o teste vier, lembre-se das palavras de Hill. A derrota temporária é meramente um passo em direção à vitória. Ele não falava como um filósofo distante, mas como alguém que viveu o que pregava. E, curiosamente, foi precisamente após seus maiores fracassos que ele escreveu seus maiores sucessos. Hoje, a psicologia chama isso de crescimento pós-traumático, a capacidade de emergir de uma crise mais sábio, mais compassivo e mais forte. E há um padrão entre todos que alcançam esse estado. Nenhum deles foge da dor. Eles a encaram, a compreendem e escolhem o significado que irão atribuir a ela. É isso que os torna inquebráveis. Talvez você esteja passando por algo difícil agora. Uma perda, uma decepção, uma fase em que tudo parece estar desmoronando. E talvez você se pergunte: como posso continuar? A resposta não é lutar contra a dor, mas dialogar com ela. Pergunte a si mesmo: o que isso está me mostrando sobre mim? Essa pergunta simples pode mudar completamente sua energia, porque quando você dá um novo significado à dor, ela para de controlá-lo. Hill afirmou que a adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício ainda maior. E essa semente só germina quando você decide cultivá-la. Então, da próxima vez que algo der errado, respire. Não reaja impulsivamente. Observe. Dentro do caos, sempre há uma lição oculta, e é essa lição que o transforma em alguém mais forte, mais consciente e melhor preparado para o próximo nível. Resiliência emocional é a arte de cair e se levantar melhor do que antes. É o poder de olhar para a dor e dizer: você não vai me definir, você vai me refinar. É o ponto em que você deixa de ser o resultado do que aconteceu com você e se torna o resultado do que você escolheu fazer com isso. E é aí, exatamente nesse instante, que você começa a dominar a força mais poderosa de todas. Não apenas sobreviver, mas crescer com tudo o que a vida lhe impõe. Napoleon Hill afirmou que sem disciplina emocional, a disciplina prática não pode existir. E essa é uma das verdades mais duras e libertadoras que você pode compreender. A maioria das pessoas acredita que falha por falta de tempo, conhecimento ou oportunidade. Mas, na realidade, o que as destrói é a incapacidade de controlar o que sentem no momento em que mais precisam de clareza. Porque o problema nunca é o evento, é a reação. Quantas vezes você soube exatamente o que deveria fazer, mas a emoção o levou a escolher o oposto? Você sabia que precisava economizar dinheiro, mas cedeu ao impulso. Sabia que deveria manter a calma, mas reagiu com raiva.
Sabia que deveria iniciar o projeto, mas o medo o paralisou. É nesse momento que a vida é decidida, no instante em que você escolhe ser guiado pelo que sente ou pelo que sabe. Hill acreditava que a emoção não é uma inimiga, mas precisa ser colocada em seu devido lugar. É uma mensageira, não uma ditadora. O problema é que a maioria das pessoas vive como refém de sentimentos passageiros e não percebe que, cada vez que reage por impulso, entrega o controle da própria vida a algo que dura poucos minutos. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos repetitivos. Começam animadas, desistem frustradas e recomeçam cheias de culpa. Elas acham que lhes falta força de vontade, quando na verdade lhes falta consciência emocional. Benjamin Franklin, séculos antes de Hill, já havia descoberto isso por conta própria. Ele criou um sistema de 13 virtudes para cultivar diariamente e registrava cada deslize em seu diário. Mas o detalhe mais poderoso era o que poucos notam. Franklin não apenas registrava o que fazia de errado. Ele escrevia o que sentia antes de errar. Ele entendeu que todo comportamento se origina de uma emoção. Má gestão financeira vem da ansiedade. Procrastinação vem do medo. Excesso vem de um sentimento de falta. E quando você nomeia a emoção, ela perde seu poder de controlá-lo. A neurociência moderna prova isso. Estudos da American Psychological Association mostram que 40% dos comportamentos diários são automáticos e guiados por estados emocionais. Em outras palavras, quase metade do que você faz não é uma escolha consciente. É uma reação emocional disfarçada de decisão. E o pior é que isso acontece com os mais inteligentes, os mais capazes, os mais preparados. Porque o cérebro humano é programado para evitar a dor e buscar o prazer, e a emoção é o atalho mais rápido para isso. É por isso que você come o que não deveria, compra o que não precisa, adia o que importa e discute quando deveria ouvir. Não porque você quer, mas porque você sente. E sem entender isso, você tenta mudar o comportamento. Mas o comportamento é apenas a ponta do iceberg. O que precisa ser reprogramado é mais profundo. É como você lida com o que sente. Hill disse que o autocontrole emocional é a ponte entre o pensamento e a ação. É o que transforma conhecimento em resultados. É fácil agir quando você está inspirado, motivado e bem descansado. Mas a verdadeira força reside em agir quando você está cansado, frustrado ou com medo. É aí que os campeões são feitos. Considere os maiores exemplos de disciplina que o mundo já viu. Atletas, empreendedores, cientistas. Eles não são movidos por motivação constante, mas por um pacto interno de não deixar que as emoções decidam por eles. Então, comece pequeno. Escolha uma área da sua vida onde as emoções frequentemente o dominam. Pode ser o impulso de gastar, a procrastinação, o medo de errar ou o hábito de reagir com irritação. Observe o que você sente antes de agir. Dê nome à emoção. Respire. E então decida conscientemente o que você fará. Essa pequena pausa, repetida várias e várias vezes, reprograma o cérebro. Cada vez que você age com consciência, você fortalece o circuito da disciplina emocional e, com o tempo, isso se torna natural. Você não precisa ser frio, você precisa ser firme. Você não precisa parar de sentir. Você precisa aprender a não ser levado pelo que sente. Hill disse que o sucesso é construído sobre pequenos atos de autocontrole repetidos todos os dias. E é precisamente isso. Sucesso não é o que você faz ocasionalmente quando tudo está favorável. É o que você continua fazendo, mesmo quando tudo parece ir contra você. As pessoas de maior sucesso que Hill estudou não eram as mais inteligentes ou as mais sortudas. Eram aquelas que aprenderam a continuar mesmo quando seus corações gritavam para parar. Porque a verdadeira maestria da vida não está no mundo exterior. Ela está no mundo interior. É quando você descobre que pode sentir medo e ainda assim agir. Que você pode estar cansado e ainda continuar. Que é possível estar triste e, mesmo assim, escolher o que é bom. E este é o ponto mais poderoso. O domínio emocional
não te afasta da sua humanidade. Ele te devolve o controle sobre ela. Ele te permite usar cada emoção como combustível, em vez de como uma corrente. Quando o medo surge, você entende que é um chamado para a preparação. Quando a raiva se manifesta, você a transforma em foco. Quando a ansiedade aperta o seu cerco, você a usa como um lembrete para agir. Tudo assume um novo significado. Em última análise, era isso que Hill queria ensinar, que a mente deve comandar o coração e o coração deve inspirar a mente, nunca o contrário. O equilíbrio entre razão e emoção é o terreno fértil sobre o qual toda grande conquista é construída. E se você consegue manter a sua compostura quando tudo ao seu redor parece caótico, se você consegue agir com propósito quando o impulso te empurra para o erro, então você não vai apenas mudar os seus resultados, você vai mudar o seu destino. Porque no final o verdadeiro sucesso não é conquistar o mundo, é conquistar a si mesmo. Você agora percebe que tudo o que buscamos, controle, clareza, força e disciplina, tem uma origem comum, a maneira como lidamos com as nossas emoções. Isso é o que determina se reagimos ou criamos, se repetimos o passado ou construímos um novo futuro. A percepção mais crucial de tudo o que você ouviu aqui é simples, mas profunda. Você não precisa eliminar suas emoções, apenas aprender a usá-las a seu favor. Uma vez que você dominar isso, nada fora de você terá mais poder do que o que acontece dentro de você. E este é apenas o começo. No próximo vídeo que aparecer na sua tela, você subirá mais um degrau na sua evolução pessoal e descobrirá como transformar este controle emocional recém-adquirido em resultados tangíveis na sua mente, na sua vida e nas suas conquistas. Continue esta jornada, torne-se 1% melhor do que você é agora e veja o que acontece quando você decide assumir o controle total da sua energia. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Tem sido uma honra compartilhar esta parte da jornada com você. Espero vê-lo no próximo vídeo.